Fala, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dando continuidade hoje aqui ao nosso estudo de geografia, finalizar a nossa parte sobre o continente europeu, vamos trazer um pouco de atualidade do continente. Não tem como a gente falar da Europa hoje sem a gente tratar o assunto que é a imigração e as consequências dessa imigração, que seria a xenofobia. Então, o tema da nossa aula hoje é a Europa e a xenofobia. Primeira coisa, explicando, né? Já que a gente vai falar de uma coisa, a gente tem que saber do que se trata. Xenofobia é o medo, a aversão ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros, a desconfiança em relação às pessoas que vêm de fora do seu país, com uma cultura, com hábitos, com uma raça ou com uma religião diferente da nativa, diferente da sua. Xenofobia é isso, é o ódio, a aversão àqueles que vêm de fora. Vamos lá. Por que a xenofobia está se tornando um problema no continente europeu? O problema vem se intensificando ao longo do tempo. O continente, assim como os Estados Unidos, é um dos locais do mundo que mais recebem imigrantes. São os locais que são mais buscados pelas pessoas para se estabelecer. Por quê? São locais que oferecem uma qualidade de vida muito superior a outras áreas do mundo, principalmente as áreas da onde os imigrantes vêm. Além de contar com uma elevada imigração interna também. Dentro do próprio continente europeu, você tem um deslocamento populacional muito grande, graças à livre circulação de pessoas que se estabelece lá por causa da União Europeia, que dá livre circulação aos moradores dos países membros. Ou seja, a Europa já tem a migração interna, né? Imigração interna entre os próprios países que a compõem, e ainda tem dos seus continentes vizinhos que buscam, e onde as pessoas buscam se estabelecer. Vamos lá. O que causa a imigração, né? O aumento dessas migrações internacionais, elas estão ligadas a fatores de repulsão e atração. Repulsão é aquilo que expulsa, que tira as pessoas do lugar dela. A atração é aquilo que faz as pessoas buscarem um determinado lugar, o que atrai pessoas para um determinado lugar. Tecnicamente, a Europa ela oferece meios de atração. Ela é interessante para que outras pessoas se estabeleçam por causa das qualidades de vida que existem dentro do continente. Vamos lá. A repulsão são aqueles que contribuem para a saída rápida do migrante, seja por razões econômicas, por falta de recursos naturais, por crises humanitárias ou ocorrência de guerras. A imagem mostra aí, está estabelecendo para vocês, são pessoas que estão fugindo de uma área de conflito, né? Você pode ver que está tudo destruído nessa imagem. Se eu não me engano, essa imagem é da Síria no ano passado. Fatores de atração são aqueles que se relacionam às condições oferecidas pelos lugares de destino. O destino é para onde as pessoas vão. Com uma economia estável, uma grande oferta de emprego, uma melhor qualidade de vida, entre outros elementos. No caso da Europa, além disso tudo, também é a segurança, porque atualmente é um dos continentes mais seguros do mundo e não tem conflitos bélicos acontecendo como em áreas da Ásia e do continente africano. Qualidade de vida, eu trouxe essa imagem aí para representar a qualidade de vida da Europa. Vamos lá. Por onde essas pessoas buscam a Europa? Por onde elas vão, né? Existem... É mais famoso hoje, né, o Mediterrâneo, é chamada até da crise do Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, ele liga a Europa tanto ao continente africano quanto ao continente asiático. E ele é uma rota muito utilizada por migrantes que saem desses lugares. A travessia do Mediterrâneo em direção ao continente europeu são divididas em 3 grandes rotas. A rota do Mediterrâneo Central, que parte da Líbia e tem como principal destino a Itália. Tem a rota do Mediterrâneo Ocidental, que reúne os refugiados que vêm da África. Eles partem do Marrocos, da Tunísia e da Argélia e costumam desembarcar na Espanha. E tem também a rota do Mediterrâneo Oriental, é aquela que faz a ligação entre a Turquia e a Grécia. Aí tem um mapinha que mostra essas rotas pra gente. Ali em cima tem uma tabelinha: Síria, Eritreia, Afeganistão, Albânia, Kosovo. São alguns lugares que buscam a Europa como refúgio. Pode ver que o continente europeu ele está próximo a muitas áreas de conflito. Alguns conflitos historicamente podem ter sido agravados pela própria relação com a Europa, mas não é essa a nossa discussão aqui hoje. Vamos lá.
Causas da crise migratória na Europa. Nos últimos anos, principalmente a partir de 2011, o fluxo... O que aconteceu em 2011, vocês sabem? Deixar vocês pensarem um pouquinho. O fluxo migratório para a Europa intensificou drasticamente, causando uma grande crise migratória. Estima-se, de acordo com o levantamento feito pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que apenas no ano de 2014 a Europa tem recebido cerca de 6,7 milhões de imigrantes. E de acordo com a ONU, existem cerca de 15 conflitos no mundo, 15 conflitos próximos à Europa, que geram um grande fluxo de imigrantes em direção ao continente europeu. Seriam 8 conflitos acontecendo nesse momento na África, 3 conflitos bélicos acontecendo no Oriente Médio, 1 na própria Europa, ali na fronteira, e 3 na Ásia. Essa é uma imagem que representa muito a crise do Mediterrâneo, quando você vê pequenas embarcações carregando um número muito grande de pessoas. E já é de conhecimento das políticas, dos governos, que existem organizações criminosas que ganham muito dinheiro traficando esses imigrantes pelo Mediterrâneo. E muitas vezes elas abandonam essas pessoas à própria sorte ali. São os chamados coiotes, A origem dos imigrantes, de onde vêm esses imigrantes? Principalmente Síria, Afeganistão, Iraque. O que aconteceu nesses países recentemente? Líbia e Eritreia. Atualmente, a crise que está nos noticiários é a crise na Síria, que vem movimentando muitos países que nem fazem fronteira com ela. É que ela está com uma guerra civil que já dura mais de 4 anos e já contabiliza mais de 250 mil mortos, de acordo com dados da ONU. Esse número provavelmente é muito maior, esses são só os que a ONU consegue fazer o levantamento. Tanto no Afeganistão quanto no Iraque, tem também um grande fluxo de imigrantes que vão para lá devido também a conflitos bélicos que estão acontecendo dentro do território. E principalmente por causa das relações geopolíticas com os Estados Unidos, que meio que se apropriaram desses territórios aí. De novo, aquele que eu falei com vocês a partir de 2011. Movimentos anti-imigração. A xenofobia ela causa muito isso. Os governos começam a criar políticas públicas, leis que dificultam a entrada dos imigrantes. Começam a ter votações, acordos políticos, a população começa a apoiar esses movimentos anti-imigração. Por causa da pressão de coletivos, o governo da França, coletivos xenofóbicos, o governo da França decidiu implementar ações que restringem a entrada de imigrantes, ou seja, a França estabeleceu legalmente políticas públicas que dificultam que os imigrantes entrem no seu território. Sendo que essa prática ela não acontece só na França. Eu ilustrei com a França por causa do exemplo que eu vou usar na próxima imagem. Essa é a seleção francesa, que disputou a última Copa. Você pode ver que grande parte dos titulares da seleção não são originalmente franceses ou são filhos de imigrantes. Ou seja, a França ela não quer os imigrantes lá disputando vagas de emprego, não quer os imigrantes entrando no seu país, mas eles podem fazer parte da sua seleção se eles forem muito bons. Deu para entender? Aí que a gente tem que pegar a diferença, que a gente ouve muitas vezes o termo refugiado e muitas vezes o termo imigrante. A gente tem que entender que existe uma diferença conceitual muito grande entre eles. O imigrante, ele é aquele que decide sair do seu país em circunstâncias estáveis. Ele decide por livre e espontânea vontade sair do seu país. Ele tem a possibilidade de sair e sai. No caso dos africanos e asiáticos que estão chegando à Europa, é uma fuga de condições de miséria, ou seja, os imigrantes eles saem da miséria, eles conseguem fugir. Já o refugiado, ele retrata melhor a realidade desses imigrantes do que o próprio termo imigrante. Eles são refugiados porque eles fogem de situações que colocam a sua vida em risco. Eles fogem basicamente de guerras, perseguições políticas e situações de extrema miséria. Eles são refugiados porque eles buscam refúgio em um lugar onde eles possam sobreviver. Mas, politicamente falando, o termo imigrante está sendo mais utilizado pelos governos, porque é uma forma de descredibilizar aqueles que estão tentando entrar no país para poder buscar melhores condições de vida.
Porque um refugiado, ele é um termo que chama mais atenção, porque as pessoas estão fugindo da guerra, eles estão fugindo da morte. O imigrante não. Dá-se a entender, quando se usa o termo imigrante, que eles estão simplesmente viajando porque podem, porque querem, e querem simplesmente se mudar de país. Esse termo refugiado, ele dificilmente a gente consegue encontrar esse termo em reportagens ou sendo utilizado em discursos políticos. Mas o termo imigrante está sempre presente, mesmo ele não retratando a verdadeira realidade daqueles que buscam o refúgio no continente europeu. Com isso aí, galera, a gente finaliza a nossa aulinha para poder entender um pouco, né, o que essa situação do imigrante no continente europeu hoje, o que causa essa imigração. Só que uma coisa que a gente tem que entender também é que muitos conflitos que acontecem em outras áreas do mundo que geram imigrantes para a Europa tiveram sua origem em relações políticas geradas por próprios países europeus. Beleza? Com isso a gente finaliza a nossa aula, galera. Até a próxima. Espero que tenha ficado claro para vocês. A gente se vê por aí.